Bom dia, amigos. Aqui é Adamário Máximo, meu número é 3008. Eu sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Eu tenho feito uma série de playlists rápidas para elucidar alguns pontos de vista que eu tenho publicado, algumas defesas, além do meu foco principal nos meus 3 programas, que é a Visão 360 para os programas que são aprovados no Congresso e no próprio governo executivo, a questão do programa de integração, a família de volta à escola e as reformas tributária, administrativa e política. Não necessariamente nessa ordem, mas as reformas. Bom, eu então estou falando de vários pontos, particularmente nesse aqui vou falar do aborto. Eu não vou entrar no âmago mais detalhado de toda a questão do aborto. Eu só vou elucidar uma questão da sociedade. Como uma sociedade se coloca numa cultura da morte, seja a defesa do aborto, da eutanásia, ou ainda a pena de morte, essa sociedade está olhando para a vida humana de uma forma não digna, ou seja, ela não está olhando a dignidade da vida humana, a dignidade do ser humano, a sua característica particular do ser pensante que define através da sua consciência, que opina, que julga, que decide, que participa da sociedade. Nós não temos o direito, nem nós mesmos temos o direito contra nós de lesar nossa vida. Isso foi sempre uma questão na nossa sociedade. Suicídio não é aceito na nossa sociedade, seja ele ocorrido por algum motivo qualquer, sempre é visto na nossa sociedade como uma perda, como algo que aquela sociedade ou as pessoas ao seu redor não conseguiram ajudar aquela pessoa, ou ela não se pôde ajudar. Então, nós temos que tomar cuidado com essa visão de que a morte é a solução simplista da morte. Então, nós temos um problema, é fato, nós temos pessoas ficando grávidas por estupro, temos pessoas que têm uma gravidez, infelizmente, com algum problema mais grave, que a criança não sobreviverá, mas isso não justifica autorizar na lei a execução de um aborto. Também me permitam, eu acho que é inibir um pouco a criatividade médica, porque, afinal de contas, o objetivo do médico é salvar a vida. Eu não tenho que dar soluções simplistas que permitam a ele perguntar a uma pessoa se quer abortar ou não. Isso é ridículo, até pelo próprio juramento da área médica. Então, o que nós temos que fazer é manter uma lei como ela é. A concepção, o cidadão brasileiro desde a concepção, ou seja, o nasciturno é um cidadão brasileiro porque ele é reconhecido em sua concepção como cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, ele tem o direito à vida, está sujeito já à proteção da lei do Estado e da sociedade. Então, se nós não podemos entender isso, nós estamos com um problema muito sério. Se a gente acha que uma pessoa pode chegar num leito de morte e desejar morrer, tem que se arrumar uma solução prática e rápida para isso, que é o caso da eutanásia, ou menos dolorido, ou que seja, é um absurdo. Nós estamos pensando, sobretudo, em grande parte das vezes, na dor que nos causa a presença daquela pessoa sofrendo ali, e não propriamente no sofrimento dela. A mesma coisa a pena de morte. Nós queremos dar uma solução rápida a um problema de um indivíduo na sociedade que causou uma determinada disrupção muito forte, uma morte, um assassinato, mas simplesmente por causa do incômodo daquilo diante de nós como uma espécie de vingança. Não tem cabimento. Não tem cabimento o aborto. O aborto não é uma coisa cabível do ponto de vista antropológico. Nós estamos matando a nossa própria espécie. Que ideia é essa? Se nós não suportamos guerras, não suportamos mísseis sobre asilos, mísseis sobre maternidades no exterior, porque nós deveríamos ter uma espécie de mecânica natural para o aborto. A questão do aborto por estupro, ela pode muito bem ser tratada com uma série de outras situações, inclusive pela sociedade civil, através de órgãos privados. Se a criança não quer, desculpa, foi porque me associei ao último acontecimento, mas se a pessoa não quer ter o bebê, existem a possibilidade da própria sociedade civil, através de ONGs, através de organizações, de adoção.
de deixar a criança para adoção. Ainda agora não, mas é que passava toda aquela gravidez, é um trauma psicológico. Alguém já perguntou às mães que fizeram o aborto, qual é o drama psicológico dela o resto da vida? O resto da vida. E não é por imposição da sociedade, é por natureza da questão da maternidade. Não tem nada a ver com a sociedade pressionando ninguém, não. A própria pessoa, ainda que não contando a ninguém, passa o resto da vida pensando no que fez. Porque existe a maternidade é uma coisa muito importante, é uma ligação muito íntima entre a mãe e a criança. Então, o fato de ter feito o aborto permanece na consciência dela como um tambor, a retumbar de tempos em tempos. Eu não estou falando isso por experiência própria, obviamente, mas estou falando isso porque já conversei com mães que fizeram o aborto. E elas efetivamente me relataram isso. Em determinados momentos, durante uma conversa específica sobre algum assunto, elas acabam fazendo uma espécie de confissão pública. Então, por favor, paremos com essa utopia de soluções simplistas, de uma sociedade que não conversa com a ponta, através de seus representantes, e fica forçando soluçõezinhas de oportunidade ou querendo satisfazer grupinhos de oportunidade. A cultura da morte tem um preço. Ela teve na Alemanha de Hitler, ela teve no fascismo, ela teve com Stalin, ela teve em cada momento histórico. A cultura da morte teve um preço. Teve na França, na França da Revolução Francesa, a cultura da morte, a guilhotina, cabecinha a cabecinha caindo na Revolução Francesa, teve um custo e teve um preço. Até Henrique VIII, na sua colocação como chefe da igreja, como anglicana, chefe da igreja anglicana, e pegando todos aqueles que discordavam e decapitando, teve um preço. Todas as vezes que a cultura da morte é usada como solução, tem um preço. Nos Estados Unidos teve um preço e continua tendo. Em cada sociedade em que a cultura da morte foi usada como solução, há um preço a pagar. E o preço é a perda do valor da vida naquela sociedade. Então nós precisamos parar com esta brincadeira. As coisas não estão desconexas. O ser humano, o seu ambiente está todo conectado a ele. Cada ato lesivo num campo irá implicar em outro. Esse é o ser humano. Ele tem várias dimensões: emocional, afetiva, razão, consciência, e ainda assim, elas não são iguais. Elas variam, as decisões, é um ser imprevisível. Continuemos a tentar tratá-lo como um robô e ele agirá como um. E aí nós teremos uma sociedade de robôs fundamentalistas, com pensamentos extremamente materialistas, sem coração, e teremos uma sociedade com graves problemas morais. Não estou falando nenhuma novidade que já acontece no Brasil e que é visível nos nossos representantes. Muito obrigado, um grande abraço, Adamar.